O que é macho? Grindr, classe social, homofobia internalizada, gay que pega homem casado no sigilo. Tudo isso e muito mais. Está começando Pod Gay. Um podcast feito por dois psicólogos para falar sobre saúde mental e muita viadagem. Um espaço para discutir dramas, tabus, dicas e, claro, te mostrar que tá tudo bem ser gay. Pod Gay. Hoje o Pod Gay, então, tá bem polêmico e eu acho que é uma obrigação você, que é gay, ouvir esse episódio, porque ele diz muito sobre a maneira como a gente se coloca no mundo gay e a nossa procura por parceiros e, enfim, acho que isso vai acrescentar muito na sua vida amorosa e também nas suas relações sem ser amorosas, né? De amizade, casuais, Na vida, etc. né? Mas, antes da gente começar a pauta, Lucas, vamos compartilhar com a galera que nos acompanha uma informação importantíssima que descobrimos hoje? A galera vai gostar, hein? Eles fazem parte disso. Recebemos hoje uma notificação da Apple de que o nosso podcast, na Apple Podcasts, está em 10º lugar dos podcasts mais ouvidos do Brasil na categoria de saúde mental. E com apenas 3 semanas desde o lançamento, cara... É isso. A gente tá gravando o 5º agora, mas a gente só lançamos 3 episódios, gente. 3 episódios. E a gente já tem tanto apoio de tantos gays e afins aqui no nosso podcast. A gente fica tão feliz porque esse é um projeto tão especial, né? E vocês fazem parte disso. Então, obrigado a todo mundo, gente. Um beijo pra vocês. Beijo, gente. E quando alcançarmos o 1º lugar, voltamos, tá? Sim. E vai ter Tô brincando. Agora é o rumo top 10 do Spotify, gente, mas calma. Vamos começar essa pauta porque tem muito pano pra gente discutir aqui. Eu sei que a pessoa que deu o clique nesse episódio agora tá desesperada pra gente começar a falar, porque Macho à Procura de Macho, pra quem não sabe, foi o tema do meu TCC, foi o título, na verdade, do meu TCC na graduação em psicologia. Claro que o objetivo do meu trabalho na época foi entrar em discussões mais profundas, mas basicamente o que eu fiz foi, entrei no Grindr, catei perfil de todos os homens que se definiam lá como machos, discretos e sigilosos e fiz um trabalho baseado na descrição dos perfis. Então, o nosso episódio de hoje, ele é um episódio bem especial, porque ele vai tratar de um tema muito delicado, mas que também fala da minha trajetória aqui, específico de mim, do meu trabalho de conclusão como psicólogo e como eu entrei na área profissional da psicologia, já trabalhando com sexualidade e com o público LGBT. E aqui, Lucas, eu quero te fazer uma pergunta. Afinal de contas, o que é macho? Macho, pra mim, é a pessoa que tem um comportamento normativo. E eu falo, na verdade, comportamento, mas também a parte física, né? Eu acredito que o macho é tudo aquilo que lembra o hétero, né? Aquele hétero bem estereotipado que a gente pensa que tá bem no topo, assim, da hierarquia social. Então, o macho é aquele que tenta se reafirmar a masculinidade. Quando a gente fala de masculinidade, a gente sabe o que vem dentro, qual que é o pacote, né? Sobre se sentir superior, sobre ser mais rude, ignorar os sentimentos, né? Odiar o feminino. Então, eu acredito que remete muito a isso. E de aparência, sempre aquela coisa normativa, super dentro do padrão, né? Ou bem próximo a ele, que eu sempre falo que ninguém tá dentro do padrão, porque não tem como. Está 100%, mas existem pessoas que estão muito próximas. Mas esse foi do episódio passado, né, galera? E... outro rolê. Mas eu acredito que me remete muito a essa questão, sabe? Do heteronormativo. E a sua definição, João? Acho que você está mais por dentro do assunto. Você fala sobre no seu TCC, não é mesmo? As definições. Eu gosto do... A primeira coisa que me vem é que macho é um termo biológico. Então, trazer isso para as relações humanas me lembra desse lugar animalesco. E quando a gente pensa no macho, na figura do homem como macho, é isso, é uma figura animalesca. É com uma estrutura física animalesca que me prepara pro
combate. Então é um homem, por exemplo, que tem um porte físico X, que tem robusto, né? Que tem massas musculares, que tem pelo, ou seja, me remete a uma figura animalesca mesmo, inclusive emocionalmente, né? Eu acho que o exemplo que tu traz do distância das emoções, a própria repulsa com o feminino e qualquer característica ou comportamento que denote sensibilidade e cuidado parece que constitui a figura desse macho. Agora, o macho que nós falamos aqui parece um macho que vem de um lugar bem específico, né? Porque se tem uma coisa que assombra a comunidade gay é a figura do macho. Ou pela idealização, ou pela violência mesmo. Quantos de nós apanhou e sofreu experiências de violência tendo como referência essa figura do macho, né? Você apanha, você é ridicularizado porque você não é isso. E o como que a homossexualidade, com frequência, ela é associada à feminilidade. Né? A própria expressão de um gay afeminado fala desse lugar, dessa categorização de tipos de gays, né? Tem um gay macho e tem o que não é. É uma hierarquia, né? Eu já falei, acho que em outro episódio, eu não lembro, mas é como se fosse uma hierarquia social, onde o homem tá sempre no posto mais alto, o homem hétero, o homem cis, né? E dentro ali da homossexualidade, né? Dentro da pirâmide que fica abaixo do abaixo do abaixo, existe essas subdivisões, né? Sub-hierarquia, novamente, onde o homem que remete mais ao macho, exatamente essa coisa mais animalesca, ele fica acima, né? E é mais contemplado, é mais admirado, tanto pela sociedade quanto pelo meio gay em si, né? E a gente não percebe isso, é automático a gente também reverenciar essas pessoas, esses caras, né? E é engraçado, João, eu não sei se você percebe, mas assim, muitas pessoas reclamam sobre isso, né? Ah, e o macho, o homem que fica forçando ser, tipo, aquele machão e tal. Mas, mesmo as pessoas que criticam, ainda assim, elas criticam colocando eles de uma certa maneira distante delas, ou seja, acima delas. Porque é algo que está muito dentro de nós. Então, assim, na hora que a gente procura uma relação, na hora que a gente vai se relacionar com as pessoas, a gente acaba tendo como referência esses homens machões, né? E parece que a gente toma como referência totalmente. Se a gente abrir o Grindr da vida, o Tinder, a gente sempre, por mais que a gente não busque esse homão machão, não sei o quê, a gente tá o oposto dele, ou seja, a referência é sempre o homem machão, certo? É sempre o macho, mesmo que seja o oposto. Então, assim, é como se essa masculinidade de machão fosse sempre o centro ali das nossas atenções, das nossas relações. E isso acho que diz muito sobre como o meio gay, assim, no geral, claro, se comporta, né, na hora de ter relações, e quando a gente fala de relações, não é só relação casual ou relação amorosa, mas relação, assim, de amizade também, né? Uma discussão recente que eu trouxe para o Instagram é sobre do porquê que é problemático usarmos o feminino para nos referenciarmos a outros gays. Muita gente... Eu recebi várias críticas por conta disso. Muita gente confusa de não entender por que mesmo usando uma expressão de uma forma positiva, às vezes carinhosa entre amigos, seria problemático, né? E aqui na figura do macho, acho que tem um ponto importante para a gente olhar. De novo, do como que a figura do gay ela é vinculada a uma postura feminina. Como se ser gay e ser um gay que não seja viril não fosse também uma expressão autêntica de masculinidade, né?
Talvez o grande ponto aqui do macho seja justamente isso, essa masculinidade tóxica, e quem sabe um dia a gente possa falar um episódio só sobre isso, mas essa masculinidade que toma esse macho animalesco como uma representação ideal mesmo do objetivo a ser tratado. Porque grandes partes das nossas questões dentro da comunidade gay aqui, né, Lucas, tem esse lugar do macho como um ponto de partida. Autoestima, por exemplo, a nossa aparência, né, o quanto nos sentimos seguros nas nossas relações, fetiches, a nossa experiência com a pornografia, encontros no Grindr, nos aplicativos, o como nos relacionamos com outros homens na rua, né? Quando você olha com um olhar de desejo, você olha para quem? Para qualquer homem ou você olha para o macho? É automático, né? Acho que no episódio anterior, e se você não escutou o nosso episódio anterior, você é ativo, passivo ou versátil, volta lá, porque aquele episódio é uma continuação, na verdade, é uma introdução para esse debate aqui, de como esses papéis que nós temos se transportam para outras áreas das nossas vidas e fazem, por exemplo, muitas vezes com que mesmo um cara forte, musculoso, malhado, com barba, com pelos, etc, etc e tal, se ele for passivo, ele perde a configuração de macho. Porque tem isso. Exatamente. E eu fico pensando, né? Assim, a gente até consegue entender a explicação, pode falar de uma maneira mais científica comportamental, mas às vezes eu paro e me penso assim, como é que pode, né, Jonah? Como é que pode isso acontecer? Como é que a gente, né? E assim, e a verdade essa questão do passivo ativo faz muito sentido, né, quando a gente pensa assim no podcast passado, no episódio passado, sobre como a gente fica muito refém, até mesmo na hora de sentir prazer, construir nossa personalidade como gay, do ser macho, do ser homem, de ter que reproduzir esse comportamento e de ter que seguir. E aquela coisa assim, muito difícil, né? O cara que quer ser macho, ele tem que pensar em todos os passos, todos os detalhes, todos as comportamentos, a maneira de se vestir para manter aquela posição e aquele prestígio na sociedade que a gente acaba reforçando justamente porque a gente coloca eles no centro ali da atenção, né? Como a gente acabou de falar. Cara, é muito doido. Parece que ser o passivo ali tira um pouco da sua... desse seu prestígio, né? Sendo que é só uma posição sexual dentro de várias. E assim, olha como é que a gente é muito frágil nesse tipo de conceito e de comportamento. E quando a gente sempre pensa que tem que fazer um esforço enorme para manter uma aparência, manter uma personalidade, significa que aquilo já não é natural. Significa que aquilo já não é natural nosso. Isso causa um conflito psicológico muito grande. E não é à toa que muito desses caras, eles têm uma dificuldade na hora de enfrentar as adversidades psicológicas, né? Porque é muito cansativo ter que manter essa postura, porque eles estão sendo prestigiados, eles estão no centro das atenções e eles não querem perder isso, né? Então, eu falo isso baseado, assim, na minha vivência de psicólogo mesmo, né, na clínica. Mas a gente observa isso no dia a dia também. Então, cara, assim, você vai manter essa postura de macho a custo de quê? Mas é algo que todo mundo quer, né? É algo que todo mundo, assim, quer estar nesse lugar, né? A gente critica, 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 mas todo mundo quer estar nesse lugar. Até porque quem que não quer ser desejado pela maioria? Quem não quer ser aceito, né? Por grande parte das pessoas? Porque a galera critica, 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 mas todo mundo tem essa admiração, né? Porque a gente aprendeu isso, não é porque a gente quer ou não quer, é porque a gente aprendeu, criou todo o conceito em cima disso. Então, é algo que a gente deve pensar. Também não podemos falar, tipo, ser hipócrita, sabe? Eu acho que a maneira, primeiro ponto para você desconstruir é deixar essa hipocrisia de lado, porque querendo ou não, claro, generalizando, né? Mas a maior parte de nós aprende a ter
tipo de comportamento, tipo de pessoa, tipo de beleza, como algo superior, né? E isso é muito nítido, então vamos aceitar essa realidade para depois a gente começar a desconstruir dentro de nós, né? Começar a ver outras formas de ser, outra forma de prestigiar as pessoas, de desejar as pessoas, outros fetiches, para a gente também não ficar só focado nisso, né? Ficar focado nessa bolha, nessa limitação, assim, porque é algo que a gente aprendeu, né? Tipo, aprendeu da pior maneira possível e é reforçado o tempo inteiro. Eu só discordo de ti de que a gente. É, sobre a parte da hipocrisia, de que esse é o nosso desejo, talvez. Porque eu não sei pra você que tá nos ouvindo, eu não sei pra ti, Lucas, mas toda vez que eu me deparo com uma figura dessa de macho, seja ele gay ou não, sempre me causa um desconforto. Sempre me vem uma. Não sei, parece que eu me sinto inseguro no mesmo ambiente. E às vezes o cara não tem absolutamente nada a ver comigo, nem vejo, nem interage comigo, mas me passa uma energia, fazendo aqui a holística, me passa uma. me passa uma vibe mal, sabe? Não me desce bem o negócio. Eu fico, putz. Eu fico com preguiça. Eu acho que é isso, eu tenho preguiça de lidar com homens machos na rua. Antes de ser psicólogo, eu sempre trabalhei com. Sempre trabalhei, né? Óbvio. E sempre trabalhei em setores onde eu lidava com muitos homens. E isso ficava muito nítido. Era muito cansativo, assim, essa performance do macho. E às vezes eram até homens gays, que mesmo me reconhecendo e me vendo como um homem gay, cria essa performance mesmo, né? Quase um drag aqui de macho. Agora eu tô curioso, Lucas. Eu preciso perguntar, gente. Me fala mais a tua relação com o macho. Como que é isso na tua vida? Eu acho interessante esse ponto, tô brincando. Então, eu sim, por muito tempo, eu tive, na verdade, a mesma sensação que você, sabe? De me sentir desconfortável, de me sentir mal, inseguro, me questionar e me colocar como algo inferior a isso, sabe? Parece que o meu corpo e meu comportamento não eram suficientes. E eu acabava não me admirando, olha que coisa, né? Porque eu não era daquela maneira. A gente para de gostar da gente mesmo. Olha como é que a gente sempre pega, né? Como ponto de referência essas pessoas. E é claro, quando a gente. Claro não, né? Mas uma das maneiras da gente lidar com essa não autoadmiração, podemos dizer, procurando isso nos outros, né, nas outras pessoas. Então, assim, por muito tempo essa foi uma questão. E novamente, gente, isso tudo era muito automático para mim. Procurava esse tipo, sabe, de cara, ou me atraía por esse tipo de cara, hétero ou não hétero, enfim. Que, aliás, eu acho que é muito interessante a gente pensar que muitos de nós gays, ou bi, né, procuramos, não sei, ter uma atração a mais, um que a mais, em homem hétero, principalmente que remete a esse machão, por causa disso tudo, né? Bom, claro, é um dos motivos. Mas voltando aqui, eu sempre tive isso muito forte em mim, sabe? De me gostar. Eu sempre tive isso muito forte em mim, sabe? De gostar desse tipo de pessoa e tudo mais. E aí, quando eu fui entrando na psicologia, obviamente a gente vai questionando as coisas, né? A gente vai questionando quem a gente gosta, e a gente vai se relacionando, e quando a gente se relaciona, vai percebendo algumas coisas, tipo de comportamento, e isso começou a se transformar dentro de mim, até que eu percebi que eu buscava essa autoafirmação nas outras pessoas, só que eram relacionamentos muito, muito ruins, sabe? Muito instáveis, que me machucavam demais e pioravam minha autoestima. Até que eu aprendi a ter maior consciência, né, sobre mim, sobre o que eu gosto. E aí eu comecei a me relacionar com diversos tipos de pessoas. E é claro, eu só queria abrir um parêntese aqui, é claro que a gente sempre vai ter um tipo de gente que a gente gosta, falo fisicamente, comportamento.
E eu quero que todo mundo fique tranquilo em relação a isso. Eu acho só que a gente tem que refletir por quê, algumas vezes por quê. E nessa questão do macho, acho que um pouco perigoso, porque é muito fácil a gente cair dentro com pessoas, né, em relações em que não nos fazem muito bem, justamente por isso tudo que a gente falou. Primeiro, porque o macho pode ser hétero, então, que se você gosta desse. Você atrai demais para esse papel de macho, você pode gostar de homem hétero. E o segundo, você pode gostar de pessoas que, como o Diana falou, é uma coisa mais animalesca. Então podem ser que não sabem, são pessoas que não sabem lidar tanto com o sensível, né? Tanto com as emoções e sentimentos. Então, isso pode ser perigoso. E é sempre bom a gente experimentar coisas novas, pessoas novas, né? Mas sim, você vai ter um certo padrão de pessoas com quem você se relaciona. E assim, tá tudo bem, sabe? Desde que isso não atrapalhe a sua vida, tá tudo bem. Fecha parênteses. Esse é um. É difícil falar de macho, né, gente? Vamos começar por aí. É difícil falar de macho. E tem tanto. Tem tantos pontos relacionados com esse debate, porque aqui eu fico pensando, por exemplo, sobre a nossa adolescência. Eu vou até um pouco antes, né? Sobre a nossa infância, de quais são os referenciais que nós temos sobre o que significa ser homem. Né? E, de novo, volta para uma questão animalesca. Você não sente, você não pensa, você faz, você é desse jeito. Quando nós chegamos na adolescência, já com uma certa compreensão da nossa sexualidade, é instintivo. E eu lembro de quando eu era adolescente, gente, de eu nas aulas de educação física olhar para os rapazes sem camisa e sentir tesão naquilo, o que é absurdo, porque os caras, né, os rapazes da época que me excitavam eram também aqueles que me agrediam. Então, aqui tem um negócio que me chama muita atenção na figura do macho, Lucas, que é como com frequência esse posicionamento bem normativo tem uma apologia ao estupro. E isso fica muito evidente quando a gente olha para o Grindr, e eu acho que a gente já pode entrar no Grindr aqui e falar um pouquinho dele, mas quando a gente entra no Grindr, ele vai olhar a descrição dos perfis, né? Sempre tem uma coisa de violência junto, né? Ou tem muito grande, ou vai te destruir, ou é um cara que tem uma pegada X, uma pegada Y. E eu fico, poxa, parece que isso de novo reforça, na verdade só reforça a nossa experiência com o sexo e com um afeto entre as relações com outros homens. Exatamente. Com relações e o sexo ruim, né? Ruim tanto no sentido de violência, né? Como você tocou nesse ponto delicado, como também gente, então pessoas, se a gente pensar que o sexo, ele é tanto físico quanto psicológico, se essas pessoas não conseguem ter um contato psicológico, um machão, né? Melhor, um bom contato com o lado psicológico, são pessoas que provavelmente não, né? Não tcheco muito bem. Eu falando sexo, depois mudando, né? Que não transam muito bem. Então, o Jonathan tá revirando o olho, que eu fico trocando as palavras aqui. Gente, eu acabei de falar estupro, ele me vem com nheco. Por favor, né, Lucas? Tá vendo o TikTok, Instagram que vocês fizeram comigo? E... Enfim, então são pessoas que não sabem, né? Tipo, fazer e ter a relação, mas a gente ainda assim admira e procura essas pessoas porque na nossa cabeça é isso que é bom. E aí a gente nunca vai ter prazer, porque a gente fica tentando procurar isso que é. Presta atenção na sua vida, você que está ouvindo. Assim, o que você considera bom, o que você não considera bom? Quando você pensa num bom sexo, que imagem que vem na sua cabeça? É interessante você pensar nessas definições, o que tem na sua cabeça, né? Tipo, do que é a definição de sexo bom. E geralmente a gente sempre volta para essa questão do macho, né? Do machão ali, seja hétero, seja homo.
Eu acho que a gente percebe isso muito no Grindr, né? Que você iniciou o assunto. E a gente sempre volta no Grindr porque eu acho que o Grindr fala muito da cultura gay, né? Do homem gay. Eu acho que todos os elementos que estão lá ressaltam muito o que a gente pensa e tenta esconder de relacionamentos, enfim. E a gente vê que. Eu tava até falando pro John aqui antes de começar a gravação, que no dia a dia, no meio social, a gente até tenta esconder essas questões, sabe? De gostar do macho ser o mais admirado e não sei o quê. Claro, tudo fica muito implícito. Implícito e explícito ao mesmo tempo, né? Mas no Grindr é algo assim, acima, né? As pessoas não têm vergonha de falar que elas procuram macho que não gosta de gente afeminada, de que elas são ativas, e postam uma foto bancando de machão e não sei o quê. São coisas. O Grindr por si só, ele tem essa cultura muito animalesca, né? De você só encontrar a pessoa, colocar seus dados ali, encontrar a pessoa e pá. Estou falando que é errado? Não, mas você tem que estar consciente. Eu Que chamo o é? Grindr de iPod, gente. Eu chamo de iPod, porque é isso. Eu vou lá, olho o menu, vejo o que eu quero comer, ou que me coma, também vale, e peço. E na minha casa, às vezes atrasa a entrega, mas às vezes vem. Às vezes vem. Então, assim, eu acho que a gente observa muito isso e a gente tenta, porque assim, para a gente ser aceito também, quando a gente quando a gente vive muito nesses aplicativos, com pessoas que pensam dessa maneira, né, compartilham esse pensamento de gostar do macho, a gente tenta ser aceito, a gente quer ser desejado, então a gente tenta entrar nisso, né? Fica buscando isso, fica reforçando essa cultura, que faz muito mal para nossa autoestima, então a gente acaba se limitando demais, ficando tristes com o nosso corpo, tentando forçar a ser alguém que a gente não é, e assim, sentindo que a nossa existência vale menos que a do outro. Mas será que vale mesmo? Quem disse isso? Sabe? Quem definiu isso? Claro, uma série de acontecimentos históricos. Mas. E eu sei que é muito difícil tirar isso da gente, esse sentimento da gente, né? Mas é o que a gente tem que começar a trabalhar, racionalizar, sabe? Nossa, tu falou agora há pouco, Lucas, sobre o como impacta na nossa autoestima desempenhar esse papel para tentar agradar o macho. E super me lembra, assim, da minha vida, de como era super custoso para mim, muitas vezes em encontros de aplicativos, ficar bancando essa pose do macho, assim, porque é assim que eu falo no dia a dia. Eu falo com as mãos, gesticulo. E eu me lembro de, às vezes, chegar de já ter ido pra dates, por exemplo, de chegar no carro e falar, oi. Sabe? E tem uma coisa muito curiosa aqui do. Eu lembro em todos os lugares onde eu trabalhei, gente, todos os lugares onde eu trabalhei, uma das coisas que as pessoas mais comentam é de como a minha voz muda quando eu falo no telefone. E esses tempos agora recente, lembrando sobre isso e pensando, eu consegui lembrar de uma memória de quando eu era adolescente, tinha uns 13, 14 anos. Meu irmão mais velho tinha se alistado para o exército e um dia um militar ligou lá para casa porque queria falar com ele. E na hora eu atendi, disse que ele não estava, ele me passou todos os recados que ele precisava e no final ele me falou, obrigado, Joana. E eu fiquei, mas é Jonan. Ele, desculpa, eu achei que fosse uma mulher. Quando ele desligou aquele telefone, eu tinha uns 13, 14 anos. Quando ele desligou o telefone, na hora passou batido. Mas hoje, 10, 15 anos depois, eu ainda me pego, especialmente quando eu vou falar com homens no telefone, engrossando o tom de voz. E nunca tinha me feito essa conexão. E esse é um exemplo que talvez parece não ter nada a ver com o assunto, mas tem. Porque o que significa a nossa fixação pelo macho também é uma forma de destruir a nossa autoestima. Porque quando eu começo a endeusar e tomo o macho como uma referência, eu passo a odiar tudo aquilo que não é o macho, inclusive a mim mesmo.
E daí, hoje, adulto, eu me pego fazendo um movimento oposto, que é o de simplesmente soltar a minha voz e falar da maneira como eu falo, como eu me comunico, inclusive na internet, inclusive aqui nesse podcast. Se eu pegar o primeiro episódio para esse último, e olha que nós só gravamos poucos, eu já consigo notar uma diferença performática de aceitar mais quem eu sou e entender de que tá tudo bem falar desse jeito e que não necessariamente eu deixo de ser menos homem, por exemplo, por conta disso, né? Porque tem essa relação do se você não é homem, se você não é macho, você não é homem. Tá, e se eu não sou macho e continuo me identificando como homem, eu sou quem, então? Exatamente. E você tá falando, eu tô lembrando de muitos amigos que são gays e na hora de conversar comigo e tal, com os amigos e tal. Pessoas que estão acostumadas, principalmente comigo e com mulheres, né? Outros gays e com mulheres, falam, tipo, naturalmente, espontaneamente. E aí, quando vai falar com outros homens, que tem toda aquela questão de ser respeitado por essas pessoas, engrossam a voz, assim, de uma maneira muito. Tipo assim, fala assim, né? Começa a falar meio. Com uma voz meio impostada, assim. Gostou da minha voz de macho? Então, essa é a única que eu tenho pra oferecer. Mas. Mas é uma coisa que eu percebo muito, sabe? Que delícia, não? Aqueles que é hipócrita, né? Que lacra, lacra, lacra. Mas eu percebo isso muito. E assim, é muito triste, né? A gente ter que cortar nossa espontaneidade pra ficar sofrendo pra ser aprovado por um bando de gente animalesca, igual você fala. Cara, ai, é difícil. Eu tô aqui lembrando sobre todas as vezes que eu já saí, parece que foram inúmeras, né? Mas das vezes onde eu saí, botando na minha cabeça de que, tipo, eu não preciso desempenhar um personagem aqui. Eu posso ser o mesmo. Eu digo que se o outro cara não tiver afim, problema é dele. Sabe? Tipo, eu não posso deixar que o outro me diga quem eu sou. A gente tem que viver de acordo com. Eu sempre falo, o reconhecimento de quem nós somos, da nossa autoestima, é claro, ela é sempre baseada em referência às outras pessoas, o contexto que a gente vive, isso é muito difícil não ser. Mas a gente não pode se apoiar em um só elemento, e a gente tem que questionar os elementos que a gente toma como base para formar nossa autoestima, porque a gente não pode ficar dependendo de um só elemento, como por exemplo, ser um machão, né? Ser aquele cara que se comporta de tal maneira, que precisa estar dentro daquele padrão esperado. Falo beleza e comportamento também. Sempre que eu falo padrão, a gente não pode esquecer que é só de beleza. E, sabe, a gente vive numa cultura que passa isso muito pra gente sem perceber. Inclusive, na nossa comunidade gay, é um lugar onde a gente, teoricamente, deveria se unir, né, e se proteger, a gente vê a reprodução desse tipo de comportamento. Eu não falo isso para ofender os nossos semelhantes, mas para a gente começar a ter esse olhar, para a gente não ficar se machucando. Porque, gente, a gente não precisa viver essa masculinidade forçada que é ensinado pra gente, né? Então, assim, vamos abrir a mente, vamos ver que vamos ser viado, é isso. Eu ia dar um lacre aqui, mas eu acho que esse é o maior lacre, vamos ser viado. Cara, esse é um ponto muito importante. E assim, eu vejo isso muito, tanto na clínica quanto na minha vivência, assim, de observar as relações. Eu vejo que sim, tem uma cor. Tem uma cor e é muito diferente olha só, é muito diferente o macho, aquele que banca o machão branco, daquele que não é branco e principalmente que é negro, né? Porque às vezes o homem negro, que é um machão, da mesma intensidade que o homem branco, ele é tido como agressivo, violento, enquanto o homem branco é respeitado. Então, assim, no geral, é o que eu vejo acontecer, né? Inclusive, é muito interessante, a gente pode chamar uma pessoa que tem essa vivência, né? Para conversar mais um pouco aqui com a gente, contribuir.
Mas, assim, pelo que eu percebo, eu acredito que sim, tem uma cor. É muito louco isso, né? Porque eu confesso pra vocês que até hoje, às vezes, eu noto uma certa surpresa da minha parte quando eu encontro gays pretos, por exemplo, que são passivos. E, tipo, não é. Por favor, gente, não me interprete errado, assim. Não é uma de não pode ou algo do tipo. É mais uma estranheza mesmo, acho que. E é racismo o nome disso, né? Óbvio. De essa estranheza de parecer algo, sabe? Tipo um homem gay pintando a unha. É mais ou menos isso. Não vejo como errado, mas gera uma estranheza de tipo, isso não parece comum. E na verdade é super comum, super natural, mas tem uma questão aqui de, dentro da comunidade, do macho com frequência se vincular a uma relação racista, né? De ser um homem preto. Eu acho que agora tá na hora da gente chamar a galera que nos escuta aqui e dar uma ajudada nesse povo animado, que são os gays, que são os LGBTs. Então está na hora do nosso SAG, Serviço de Atendimento ao Gay. Aquele momento fofo do nosso programa onde você, ouvinte, manda sua dúvida e nós respondemos. E já vou começar aqui com... Primeiro... Eu abri uma caixinha de perguntas, gente, no Instagram com o tema Macho à procura de macho. A primeira mensagem que eu recebi foi: quero. Ah, interessante. E provando o nosso ponto, olha isso, galera. Estou à procura. Eu fiquei, poxa vida. Mas, ó, primeira coisa, não tenho maturidade para a palavra macho. E esse é um ponto, né? Eu percebo que dentro da comunidade gay tem alguns grupos que realmente fazem uma versão completa à figura do macho, à palavra, e ridicularizam isso, inclusive, de uma forma escrachada, porque é meio estereotipado mesmo. É uma caricatura, né? O macho é uma caricatura do homem. Sim, exatamente. Não tem como não ser engraçado. É algo estereotipado, né? Assim, pelo menos eu enxergo dessa maneira, assim, algo exagerado. É sempre exatamente caricato, pega do exagero. E mesmo assim a gente supervaloriza, né? Chega até. A gente começa a observar, chega até a ser ridículo, né? O nosso comportamento. É assim, eu não quero ofender ninguém, desculpa aí, mas eu me incluo nessa, né? Tipo, é tão ridículo, né? Esse comportamento que a gente tem, se a gente observar, da gente ter essa reverência ao machão e não sei o quê, porque de fato é mais uma caricatura, né? É um trem muito. Nem sei o que falar. Uhum. É fetichista a parada. Sabe? Tem um. Quando eu penso na figura do macho, gente, eu não sei se pra você é assim também. Mas quando eu penso na figura do macho, vem esses dois momentos. De um lado, esse desconforto de parece que tem algo de errado e que tem algo perigoso. E do outro lado, eu percebo um impulso de fetiche mesmo, de desejo, que não é algo consciente, parece algo bem carnal, sabe? De uma relação animalesca mesmo. Movido ao desejo físico, né? E não tem nenhum outro É, elemento. eu nunca consigo concretizar, te confesso, porque quando eu vejo qualquer cara com um discurso de sou macho, sabe? Tipo, discreto, sigiloso, Fora do meio. fora do meio, ativão, sei lá, vou transar contigo, eu falar, ai, que preguiça, sabe? Vai tomar banho, vai lavar isso aí direito e depois vamos conversar. Vamos escovar o dente, né? Sabe? Escovar os dentes, por favor. Eu lá quero ser... E assim, são sempre pessoas assim muito fechadas e provavelmente é o que eu falei antes, são pessoas que provavelmente não fazem um bom sexo ali, porque são pessoas tão fixadas em querer manter e olha que interessante, eu acho que elas também procuram o tempo inteiro reafirmar para elas mesmas esse comportamento.
Então, parece que elas têm que tá comendo várias pessoas de tal jeito, não sei o que, não sei o que. É sempre algo assim, o tempo inteiro. Então, que saco, né? É bem louco, né? Porque o cara machão, 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 ele sai com frequência com outros caras machões, ou ele sai com caras que na cabeça deles tem uma visão, são menos machos, sabe? Tipo, tem muito cara hétero que só sai com cara afeminado e que detesta qualquer. Cara hétero não, né? Eita, meu Deus. O gay que pega homem casado no sigilo. Bora, 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 bora. Amo esse. Acho que a gente vai ter um episódio só pra isso. O que você acha? Acho que, eu acho que isso aqui rende tanto, porque o homem casado, né? O homem que na verdade é considerado de fato ou homem ou machão, ele tá sempre ali num casamento, sempre tem aquele filho e não sei o quê, e isso atrai uma parte da comunidade, porque ele é tido assim como, meu Deus, é o maior macho dos machos. Se eu conseguir ter aprovação, se eu conseguir pegar essa pessoa, vai ser tudo na minha vida. Aí ele é desejado. A gente vê muito essa questão, né? Tipo, até mesmo é, na vida pornô dos sites, que é muito movido a isso, né? Peguei um amigo de tal, da minha. Peguei esse, como é que é? O namorado da minha amiga. Peguei o pai, não sei o quê. É muito assim. Meu Deus, gente. Então, assim, olha que loucura. Eu acho que a gente coloca tanto, né? Tanto, 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 como um desejo tão importante essa figura do machão, que isso ultrapassa tudo a nossa, talvez a nossa ética, os nossos acordos sociais de não poder, de ter fetiche pela nossa família, familiares, etc., não é? Então, claro, né, gente, parte dos gays. E assim, é algo muito forte mesmo. O que você acha, Jonah? É um ponto delicado porque mexe em várias esquinas aqui, né? Primeiro, a sexualidade do homem casado. Depois, quem é que está num relacionamento? É o homem casado ou gay? Quem que deve responsabilidade pro relacionamento? Quem está no relacionamento ou as outras pessoas de fora? Né? Porque a pergunta, da forma como foi mandada pelo nosso ouvinte, ela parece ter um certo teor de julgamento, como se fosse algo errado, gay, sair com um cara casado. E pode ser que para muitas pessoas seja mesmo. Eu tô aqui só provocando e questionando se é esse o fato. Tem, acho que mais frequente do que o gay que pega homem casado é por que que um homem casado com uma mulher trai a esposa com outros homens. Porque isso não acontece uma vez. Não acontece uma vez só, acontece várias com frequência. E se acontece várias com frequência, não é só ele sair uma vez porque queria experimentar. Ele já sabe o que ele gosta. Agora, por que que ele não larga do casamento dele e vá bancar e sustentar a sua vida vivendo a sua sexualidade de uma forma plena, sabe? Uma vez eu saí com um cara casado, que eu descobri depois que tinha filhos, coitado. Mas eu saí com um cara casado e a gente começou a conversar e eu perguntei pra ele, eu falei, vem cá, mas foi um encontro casual só. E eu já puxando papo com ele. Vem cá, mas por que que tu sente vontade pelas duas coisas? Como é que funciona isso pra ti? E a resposta dele foi, eu tenho uma vida muito confortável hoje. Eu tenho a minha mulher e eu saio e faço as coisas que eu quero quando eu tô afim. É porque ele recebe uma. Porque também até certo ponto ele recebe. Até certo ponto não. Ele recebe uma proteção da sociedade por ser esse machão. Claro, é Então, privilégio, ele é né? poupado de tudo, né, menino? Mas sabe que eu vou abrir uma outra coisa? Talvez. Eu nem acho que. Olha que loucura, né? Mas eu não acho que. Assim, minha opinião, tá? A minha visão. Não acho que todo cara que seja casado com uma mulher e fique com um homem seja necessariamente gay ou bi, sabia? E por isso que eu falo que a gente tem que criar um episódio sobre isso. Isso seria muito interessante. Olha o tanto de coisa. Porque Vamos. assim, eu falo assim, do ponto de ser machão, de valorizar esse machão, eu acho que é um dos pontos, né? Agora existem vários, né, nessa relação homem casado e gay,
que a gente pode abordar, né? Tipo, dos dois lados. Galera, quem... Não, manda mensagem aí, galera, que quer ver sobre esse tema, ouvir um pouco sobre esse tema, a gente falando sobre esse tema. Porque, nossa, eu acho que dá pano pra manga. Gay que pega homem casado. Acho que vai ser esse o título do episódio, vai ser só sobre isso, porque realmente era discussão. Macho que procura macho na comunidade, Lucas. É homofobia internalizada? Eu acho que são muitas questões pra gente falar. Eu acho que pode ser homofobia internalizada, sim. Eu acho que existe muito de pessoas que desvalorizam o feminino, desvalorizam a figura do homossexual, e eu acredito que por uma série de questões da vida dela. É, mas também acho que existem aquelas pessoas que são tão automáticos, sabe? Eu não sei se eu diria homofobia internalizada. Eu não sei se eu julgaria todo cara, todo macho que procura macho como homofobia internalizada. Acho que é um tema muito mais complexo pra gente generalizar assim, sabe? Mas eu acho que sim, uma grande parte tem sim essa homofobia internalizada. Até por isso que a gente falou, né, desse cara que é casado e mantém uma família com mulher e filhos, acho que de certa maneira, para se proteger, porque ele ser dessa maneira e procurar pessoas dessa maneira é uma forma de se proteger, tentar ali ficar no fora do meio, então ainda assim ganhar respeito, evitar preconceito e tal. Também acho que existe essa questão do desejo, do fetiche, né, de ser e ficar com caras machões, porque existe muito, mas não sei, eu acho que é uma série de fatores. O que você acha? Tem uma. Eu te ouvindo falar agora sobre essa diferença, né? Tem algo que me chama muita atenção que a gente pouco fala na comunidade, que é a diferença de classe social, né? Nós somos dois homens brancos, tiveram um acesso talvez diferente da grande maioria da população brasileira e de uma grande parte de outros homens gays que também vivem a nossa comunidade, né? Porque existem N tipos de gays e com vários recortes de classe também. Então, quando tu diz, por exemplo, nem todo mundo deve ser homofobia internalizada, eu acredito que sim, que para todo mundo tenha isso, porque a homofobia ela é uma opressão que transgride e que atravessa a nossa sociedade. Mas o quanto que a homofobia também não vem dessa ignorância, sabe? Uma homo-ignorância do que significa ser e estar no mundo desse jeito. Sim, mas eu penso assim, que talvez um dos motivadores não sejam, principalmente, mas sim, faz sentido o que você falou, mas que um dos motivadores não sejam a homofobia internalizada, mas outros fatores, sabe? No fato do pessoa aderir a essa casca, essa personalidade de macho e procurar somente outros machos. Eu acho que eu acho que na verdade é uma série de fatores e acho que em algumas pessoas não necessariamente a homofobia internalizada pode ser que fale mais alto ou fale nesse caso, né? Mas pensando dessa maneira, de que que a homofobia é algo até mesmo cultural e que a maioria das pessoas não tem acesso à informação, realmente é de se pensar que, cara, a gente cresceu num mundo em que a homossexualidade é vista como errado. Então, é normal que a gente aprenda essas coisas. E até mesmo a gente pensava dessa maneira, ou melhor, sentia dessa maneira. Vou levar pra minha terapia, volto amanhã. Ahn, Acho que fechamos por aqui hoje, Lucas. Fechamos. Acho que a gente lacrou bem. A gente abriu algumas questões para os nossos ouvintes. Acho que a gente tem que pensar muito. Uma dica que eu dou para quem está ouvindo: a gente tem que pensar bastante na maneira como a gente tem como referência o que é bonito, o que é legal, o que é desejável. Porque muitas vezes, mesmo que a gente tenta se opor a isso, a gente está sempre colocando isso como centro, como meio de partida, sabe? Pra gente achar o que é bonito, o que não é. Sempre a gente tenta ser talvez o oposto ou se sentir incluído como é que fala? Nessa esfera do macho, não sei o quê. Então, acho importante a gente refletir sobre esse assunto, né? Como é que isso tá dentro de nós, esse conceito, enfim. Mas eu acho que a gente já abordou muito tema aqui para conversar, acho que as pessoas vão pensar e é importante se livrarem, sabe,
dessa limitação, de pensarem que só um tipo de cara, de comportamento é legal, é desejado. Pô, vamos abrir a nossa mente, vamos ser mais espontâneo. É fácil falar, né? Mas eu tô só querendo iniciar a discussão. A gente aqui, nós dois só estamos querendo iniciar a discussão. Plantar essa sementinha na cabeça de vocês, essa sementinha viada. O que é isso aqui, praticamente, né? Sim, sim. Basicamente o que a gente viu aqui foi que a experiência do macho, ela é uma experiência de violência, de repressão, tanto para homens héteros quanto para homens não héteros. Tem um sofrimento e um custo psíquico, e que desempenhar essa função de macho traz consequências grandes, inclusive para nossa autoestima. Então, talvez o convite para você que esteja nos ouvindo aqui seja pensar: eu preciso e quero desempenhar esse papel? Será que não é possível encontrar uma outra forma de expressar a minha masculinidade? E quais são as crenças acerca do que significa ser homem que eu também preciso desconstruir e que permeiam a maneira como eu desejo outras pessoas? Porque é isso, né? Às vezes a gente recorre ao macho porque não enxerga no afeminado uma masculinidade possível. Enxerga só um tipo de masculinidade, né? Esse foi o lacre, galera. A gente tinha que encerrar com um lacre poderoso dele. Mas agora a gente quer saber a opinião de vocês e a gente gostaria muito que vocês compartilhassem esse episódio nos stories de vocês pra gente repostar com a opinião, manda nas nossas mensagens. Falando isso, qual que é o seu Instagram? Quais são suas redes, Jonah? Divulga aí, faz o jabá. Vocês podem me encontrar no Instagram e no TikTok por @meupsiegay. E vocês podem me encontrar no TikTok e no Instagram como _Lucas De Vito. E é isso, galera. Vamos encerrar por hoje. Muito obrigado a quem ouviu. Um beijo e até. Tchau!